Fredson foi meio que um baque, porque a gente já vinha numa linha e aí de repente chegou o Fredson e ele chegou com metodologia totalmente diferente e veio com regras diferentes e tudo diferente e a adaptação foi um pouco difícil, mas depois que a gente se adaptou foi muito tranquilo. E daí a gente só fez crescer depois que ele chegou. Muito diferente porque, assim, a dinâmica dele, a metodologia era completamente diferente da que a gente tinha aqui. Tipo, totalmente diferente mesmo. Então, na aula a gente já sentiu muito a diferença de trabalho corporal. Ele, no caso, me apresentou esse universo do que é a dança para dentro das pessoas, sabe? Assim, do que ela significa de verdade. Então, foi basicamente a diferença. Antes, o que era só movimento, ganhou toda uma filosofia e um conceito. E Fred, ele veio com a técnica, vamos dizer assim, de Flávio Sampaio. Então, até então, nunca tinha escutado falar, mas o que me encantou foi essa questão de que ele dizia, você pode dançar, sabe? Diferente do que a gente escutava antigamente, de que eu preciso ter um Mandel 180, ser aquela pessoa magra, com um copo 24 horas, e só assim você consegue dançar. Se não for assim, você não dança. E ele vem me dizer que a essência é aquilo que me faz dançar, e que aquilo é importante, não importa o meu físico, mas o que eu faço com ele. Em 2011, eu vinha de um grupo de swingueira e eu tinha interesse em entrar no balé por conta da minha postura, para agitar a postura. E através daí eu comecei a ver a dança com outros olhos, né? Através do professor Fredson, com mais respeito, com mais profissionalismo. É isso. Eu era adolescente e lembro-me bem que na cidade onde eu morava, eu assistia muito uns grupos preliminares, movimentos de dança de salão, dentro de escola, em projetos que a escola promovia, né? A escola em que eu estudava, formal. E eu olhava para a dança, para o teatro, né, para a música, e sempre me veio a vontade de querer dançar a partir do momento em que eu via os colegas se apresentando. E entrei num grupo para ver se me encaixava dentro. Foi uma dificuldade imensa, mas eu não desisti. Por que a dificuldade? Porque eu não tinha tanta habilidade. Eu não desprovia de tanto, como é que eu vou dizer? De tanto de coisas que a dança exige, tipo o físico, junto com o ritmo, com a questão de ter mesmo esse molejo para a dança. E eu lembro que tinha sempre uma audição para entrar em cada coreografia. E um dos anos lá, eu não consegui passar nessa audição por conta da exigência que tinha de ritmo, né? Não só de ritmo, como de agilidade para fazer o movimento. Daí surgiu um grupo que era que a prefeitura levou um rapaz para dar dança de salão, e um dos integrantes desse grupo era um irmão que eu tinha mais novo, né? Ele até hoje ainda dá aula de balé também, que é o Anderson, e ele fazia. E como eu não era do grupo, eu ficava acompanhando ele, né? Acompanhava os ensaios. E, na realidade, começou meio que voluntária a questão da dança em si. E depois veio a questão de aprender a dançar, não somente para aprender, mas para poder se dar bem com as meninas, né? Queria aprender a dançar forró para poder chegar nas festas e dançar com as meninas. Esse grupo, ele começa a ter esses ensaios aos finais de semana. A prefeitura pagava um profissional que vem de Fortaleza para ensinar essas coreografias, essas danças, ensinar a dançar forró e tal. E tinha meio que a gente tinha que dar um retorno para a sociedade, para a prefeitura, de que o resultado dali ia servir de alguma coisa. Então a gente tentava mostrar no Dia das Mães, no dia de um evento do município, uma coreografia. E eu não era do grupo. Aí eu ficava dando play. Eu era o DJ da história. E na verdade o balé em si, ele é um processo. Eu não cheguei diretamente, eu vou fazer balé. Há um preconceito muito grande. Esse processo
na verdade, a gente passeia pela dança moderna, pelo jazz, pelo contemporâneo e o hip hop, que é onde a gente começa mesmo de fato a ter um contato mais formal com técnica. Acabou o projeto, era a mudança de prefeito, então encerrou. E a gente começou a pensar, e agora, o que a gente vai fazer? Na verdade, eu, como DJ, ficava só nos bastidores, escutando e tentando ajudar como é que os meninos iam resolver o problema financeiro de bancar o professor. A vereadora, ela tem um irmão, que ele era bailarino, né, na verdade, e ele estava dirigindo, na época, em 99, o Colégio de Dança do Ceará. Ele se encontrou com ele uma vez lá em Paracuru, a primeira vez que a irmã dele apresentou a gente. Quando a gente foi pedir apoio a ela, ela disse, olha, eu não posso ajudar vocês, mas tem uma pessoa que pode ajudar. Ele é bailarino, então ele vai entender o que é que pode ajudar e vocês, eu acredito que ele pode ajudar. E a gente disse logo não para ela, a gente não quer fazer balé, a gente quer uma pessoa que ajude a gente financeiramente para manter o professor de forró. No domingo, meu dia, né, meu irmão e outros componentes foram lá falar com ele e ele pegou, ouviu, né, disse, a gente veio aqui, mas a gente não quer fazer balé, a gente quer que o senhor pague um professor para a gente ter aula. E ele prontamente, sem questionar nada, pagou o professor, ficou pagando durante um ano. Um dia, como ele era diretor do Colégio de Dança e era uma companhia, tinha vários bailarinos de várias formações, tinha 2 meninos de hip hop que faziam aula de balé em Fortaleza. E ele pegou e disse assim, vocês não querem fazer uma coreografia de hip hop não? Eu trago os profissionais. E aí ele pegou, trouxe os profissionais de topa, vamos fazer. Aí foi Luiz Alexandre e Jorge Luiz, que são dois bailarinos e dançares de dança de rua, né? E eles foram lá, montaram o trabalho e foi aonde eu entrei. Eu até então era DJ. Quando foi acho que um mês depois dessas apresentações, Flávio propôs pra gente fazer jazz. Aí a gente, jazz? Mas não é balé e tal. Não, jazz é outra modalidade. Vamos lá para vocês conhecerem e tal. Beleza, aí ele trouxe um professor de jazz, que foi Márcio Carvalho. Foi lá e passou um mês lá, todos os finais de semana ele ia montar a coreografia de jazz. E em seguida, ele perguntou se a gente não queria fazer dança contemporânea. Eu sei que nessa história de dança contemporânea, jazz, a gente já estava entrando no balé, porque uma coisa puxava a outra. Já que era jazz e dança contemporânea, não tinha como fugir do balé, tinha que fazer o balé, mesmo que não fosse aquela coisa, música clássica, primeira posição, tandi, essas coisas de mais técnica, né? Mas a gente já estava fazendo, já tinha que esticar um pé, já tinha que fazer um braço que já tinha uma linha. Então isso tudo, meio que se a gente perceber, a gente já estava adentrando o mundo do balé. Foi aí onde a gente começou de fato a fazer balé. Quando eu me percebi fazendo balé de fato, eu já tinha uns 3 meses quando a gente fazia aula numa quadra. E não tem um alambrado, a gente não era barra, a gente botava a mão no alambrado e ficava fazendo a aula de balé. E aí Flávio ficava dando aula pra gente na quadra. Entende? Aí não tem exatamente um ponto. Foi hoje que eu comecei, foi tal dia, não. Foi uma coisa que foi... Não tem uma transição que você não percebe, você vai vivendo a transição de uma coisa para outra, mas você não tem muito claro o dia, a hora certa. E aí, quando você menos espera, já está no mundo contemporâneo, aí você se pergunta, qual o dia exato que começou o dança contemporânea? Não tem. Na verdade, existiu o desejo de pessoas que queriam sair do método formal do balé clássico e começar a experimentar outras coisas para poder chegar na dança contemporânea. Entende? Aí veio a dança moderna, enfim, né? Outras técnicas, Martha Graf, para poder até chegar ao contemporâneo. Assim, quando eu comecei a montar trabalhos contemporâneos na cidade, quando eu cheguei, de fato, em 2010, existia uma dança contemporânea muito pontual. Só lembro de Romero, ouvi falar que Romero e Admilson tiveram um trabalho de dança contemporânea na cidade. Não via dança contemporânea, de fato, na cidade como grupo, como pessoas que quisessem viver de dança contemporânea. As pessoas tinham uma certa, não era rejeição, mas tinham um certo medo da dança contemporânea por vários motivos. Um deles é a questão, tinha medo, você veio com algo novo, alguém lhe coloca algo novo, você tem medo. Então, as pessoas tinham medo até de enfrentar. Tinha outras pessoas que eu, às vezes, quando vinha fazer aula comigo, porque as minhas aulas tem uma parte que é muito chão.
né? E machuca, às vezes, joelho, articulações. E tinha gente que entrava, fazia 1, 2, 3 aulas e sai, porque machuca. Eu achava que era muito virtuoso e quando eu comecei a trabalhar com o Fred eu vi que para você fazer balé você tem que ter muita força. É tanto que os meninos todos que começavam no balé, todos adoeceram, né? Tiveram febre, dor de cabeça nas primeiras semanas, porque era muito puxado, era muito pesado. Para mim, a base do trabalho ela é parte do balé clássico, né? Tem como você fazer uma aula de balé clássico voltada para certos movimentos contemporâneos que você consegue extrair dos bailarinos uma técnica ou certos movimentos que você pode agregar nesse contemporâneo. E ele trouxe muita influência, ele é a base de Flávio Sampaio, que foi um dos professores de Bolshoi. Então, assim, ele trouxe pra gente toda a metodologia de Flávio Sampaio. Então, assim, a gente é praticamente o puro clássico, só que o nosso corpo funciona melhor no contemporâneo, né? Não vale nada. Isso não existe. Existe muito aquela coisa de você nasceu para isso, você precisa ter determinado padrão físico, você precisa ter um tipo de pé específico, uma espessura de perna específica, um comprimento específico, sabe? É muito rígido, é muito fechado, é muito quadrado. Isso é até hoje. E assim, ele luta contra isso. E o balé dele dá para ser dançado a técnica, qualquer pessoa pode aprender, qualquer pessoa pode dançar. Com o tempo você vai começando a entender, sabe, que aquela força no início ela é muito importante, porque como a gente trabalha o clássico para dançar o contemporâneo, então é muito importante a gente ir construindo isso no clássico, e quando a gente chega no contemporâneo ele mostra a gente que não é preciso toda aquela força que a gente faz na aula, mas daí ele começa a desconstruir isso, e que dá um resultado muito, muito bacana, muito profissional. Então, assim, quando eu penso em um tema, quando eu penso em montar algum trabalho, eu tento dar o máximo para eles de vivência mais próxima do que eu vou precisar na coreografia. Por exemplo, às vezes no Dança Nordeste eu precisei de algum momento fazer uma parte teatral. Aí eu chamei tipo Chico, ou então Regina, que são pessoas que trabalham com arte na cidade, de teatro, para dar oficinas. Aí precisei de falar sobre danças regionais. Aí chamei o menino que era do grupo Raiz, né, que é Ronildo e outro menino, para poder eles sentirem no corpo, não que a gente vá fazer ou querer ser um grupo de dança popular e folclórica, mas para eles terem uma noção de como se dança aquilo, né? Porque eu acho que mesmo que a gente não faça aquela dança, mas quando a gente passa pelo experimento de uma oficina ou de um contato, essa lembrança corporal, ela fica, e aí você pode pegar esse gancho e levar para a montagem do seu trabalho. O que ele leva mais em consideração são as pessoas, a qualidade de cada um. Ele procura bem isso, tirar de você o que você tem de melhor. E ao mesmo tempo ele joga um desafio, né? Eu acho que, fora a pesquisa, né, que ele faz, eu acho que ele busca muito o que aquele corpo pode dar naquele momento. Eu acredito muito nisso, no movimento, na perfeição da dança, como algo elaborado que a gente vivencia no nosso cotidiano, no dia a dia. Então a dança, ela, para mim, a partir do momento em que eu sinto a necessidade de perguntar coisas que eu não consigo respostas no meu dia a dia, no meu cotidiano. Porque, assim, existem artistas que conseguem expressar muito bem através da fala, existem aqueles que escrevem, existem os que cantam e existem os que não conseguem se enquadrar em nenhum desses perfis. E eu acho que a dança tá aí para isso, sabe? Porque é muito mais conceitual do que a palavra escrita ou a palavra falada. Ela toca lá no fundo mesmo e às vezes não existe realmente como colocar isso para fora, a não ser através da movimentação ou da dança, que é essencialmente isso, o que você leva dentro. Parece só a forma, parece só o movimento, mas é o que você leva dentro. Você não tem que entender, aquilo tem que lhe provocar de uma forma. A dança é uma profissão como qualquer outra. Para mim é bem mais especial, porque não vai só mexer com essa parte física, mas com principalmente o que está interno. É como um médico não vai se informar um tanto faz. Imaginou você ir no médico e tem um médico lá tanto faz e um artista tanto faz. Mas o objetivo maior é fazer com que as pessoas que estão dançando se sintam bem e os que nunca viram comecem a gostar e a apreciar.